capítulo 9, versículo 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler o versículos 27 e 28, depois vamos ler também alguns outros versículos. Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Agora os versículos 11 a 18. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecendo um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, não me lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O livro de Hebreus faz muitas comparações, muitos paralelos com o culto da religião judaica, que os leitores da epístola praticavam antes de aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui também o autor da epístola, obviamente inspirado por Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas o autor da epístola está comparando os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam pelos pecados de cada pessoa, pelos pecados do povo, comparando esses sacrifícios que eles ofereciam com o sacrifício que Jesus ofereceu. Os sacerdotes tinham que oferecer os sacrifícios sempre e sempre. Cada vez que alguém pecava, o que tinha que fazer? Tinha que ir ao sacerdote para que ele oferecesse sacrifício pelo pecado. Os sacerdotes estavam sempre oferecendo sacrifícios. E nenhum daqueles sacrifícios tinha realmente poder para tirar os pecados das pessoas. Já no Velho Testamento deixa muito claro que era necessário uma atitude interior, de arrependimento e de fé na misericórdia de Deus. Senão aquele sacrifício não adiantava de nada. E mais, aquele sacrifício representava o perfeito sacrifício de Cristo que ainda haveria de acontecer quando Jesus viesse. E o autor da Epístola aos Hebreus aqui faz a comparação, o paralelo. O sacrifício de Cristo não, o sacrifício de Cristo só precisou acontecer uma vez. Ele ofereceu um sacrifício perfeito, eficaz,
que só precisou ser oferecido uma vez e tirou o pecado de todos para sempre, como nós vemos aqui no final do capítulo 10. Tirou o pecado de todos para sempre, não precisa ser repetido o sacrifício de Cristo. Uma vez só é suficiente, tira os pecados para sempre, é perfeito, é eficaz. Não precisa ficar sendo repetido, até porque o sacrifício de Cristo impossível ser repetido. O que nós fazemos aqui com a ceia, a celebração da ceia do Senhor, não é repetição do sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus mesmo deixou isso muito claro quando disse: fazer isto em memória de mim. Não é repetição, não é? É algo assim teatral, simbólico, que tem um efeito didático, de estar sempre nos lembrando coisas importantes a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. E esse sacrifício de Jesus, que é perfeito, que é eficaz, ele proporciona realmente esse perdão para os nossos pecados. O capítulo 9, versículo 28, diz que ele ofereceu-se uma só vez para quê? Para levar os pecados de muitos, de todo aquele que nele crê, como diz lá o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De todo aquele que nele crê, está perdoado dos seus pecados. Tem gente que pensa que para ter perdão dos pecados precisa se flagelar, precisa se maltratar, precisa fazer penitência, né? Tem gente que pensa que para ser perdoado dos seus pecados precisa ficar fazendo uma série de esmolas e jejuns, uma série de coisas. Está se aproximando a semana chamada Santa, e muitas pessoas fazem jejum de carne. Eu não entendo por que acham que na semana chamada Santa tem que fazer jejum de carne, mas acham que com isso estão obtendo, vamos assim, pontos para obterem perdão para os pecados. Nada disso é eficaz e tudo totalmente desnecessário, porque o perdão para os nossos pecados está em Jesus, porque lá na cruz ele ofereceu-se como sacrifício pelos nossos pecados. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, relembramos isso, o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Nós agora estamos perdoados por nossos pecados para sempre. É assim que conclui o capítulo 10, onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Jesus ofereceu-se uma só vez, para sempre, e nos deu essa remissão dos nossos pecados. Esse perfeito sacrifício de Cristo também nos proporciona vidas santificadas, vidas transformadas. Vejam que o versículo 14 diz que com essa oferta dele em sacrifício de si mesmo, nós estamos sendo santificados. Versículo 14. Por causa do sacrifício de Cristo, estamos sendo santificados, separados do pecado. Nós que já cremos em Cristo, nós que já temos o perdão para os nossos pecados, nós não podemos agora voltar atrás. Nós não podemos viver no pecado. Pelo seu sacrifício na cruz, ele também agora está atuando em nós, nos santificando. E ele deseja de nós isso, que nós estejamos separados do pecado para servi-lo.
E olha o versículo 16, diz que Ele colocou em nossos corações, final aí do versículo 16, Ele colocou em nossos corações e no nosso entendimento o quê? A sua lei. Antes do sacrifício de Cristo, a lei de Deus estava somente no pergaminho, na letra. Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz, nos proporciona agora o desejo de fazer a sua vontade, de obedecer a sua lei. Ele escreve é isso que quer dizer, ele escrever a sua lei na nossa mente, no nosso coração. Temos agora, resgatados por Cristo, perdoados por Cristo, o desejo de obedecer os seus ensinamentos, obedecer a sua vontade, obedecer a sua lei. Tem crentes que vão de um extremo a outro, e um dos extremos é se tornar antinomista, ou seja, contra a lei, né? O errado é querer usar a lei de Deus para obter mérito para a salvação. O errado é isso. Jesus combateu essa atitude, os apóstolos também combateram, mas vejam que o desejo de Deus é que nós o obedeçamos. E o parâmetro objetivo para a obediência a Deus é a sua lei, que nós agora cumprimos, obedecemos, não para sermos salvos, porque a obediência à lei não salva ninguém, mas que nós obedecemos naturalmente. Por quê? Perdoados por Cristo, Ele colocou na nossa mente, no nosso coração. Nós temos esse desejo. É o parâmetro do que Ele deseja do ser humano. Perdoados por Cristo, nós queremos fazer a vontade de Deus, obedecer a sua lei, né? Então, somos santificados porque Ele colocou isso em nosso coração, esse desejo, né? E somos santificados também por Cristo, pelo seu sacrifício. Diz aqui o versículo 17, que Ele não se lembra mais dos nossos pecados e iniquidades. Que coisa maravilhosa, não é? Ele nos justifica, somos santificados pelo sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo nos justifica e nos coloca esse desejo de obedecê-lo. E, meus irmãos, esse perfeito sacrifício de Cristo, esse sacrifício eficaz, nos proporciona esperança eterna. Tanta gente não tem essa esperança eterna. Versículo 27 fala de que ao homem está ordenado morrer uma só. Está falando do quê? A respeito da morte física. Diz que depois disso vem o juízo de Deus. Está se referindo aqui à morte física. O homem morre uma só vez. E tem tanta gente que não tem a esperança de vida eterna. Tem tanta gente que acha que vai ficar reencarnando, com a expectativa de reencarnar melhor. Aí, quem sabe, aí depois sofre mais, faz mais boas obras, quem sabe, pensam eles, depois vão reencarnar melhor. Não tem uma esperança de vida eterna. Que coisa triste o pensamento de ficar preso a esse ciclo sem fim. Que falta de esperança. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que essa crença não é verdadeira. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Mas quem crê em Jesus Cristo de todo o coração, aceita o perdão
para os pecados, que Ele nos alcançou lá na cruz, tenha a expectativa, tenha a esperança verdadeira de que vai partir para a eternidade livre, vai partir para a eternidade para uma vida eterna, feliz, de bem-aventurança, na presença de Deus por toda a eternidade. O próprio Senhor Jesus Cristo provou isso para nós, ressuscitando. E antes dele ser preso, crucificado, morto, depois ressuscitar, antes disso ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, porque eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. Então, aqui a segunda parte do capítulo 9, versículo 28, diz que ele aparecerá a segunda vez, sem pecado. Por que sem pecado a segunda vez? Porque da primeira vez que Jesus veio, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecador. Ele não era. Ele se fez ao levar sobre si o nosso pecado. Segunda vez aparecerá sem pecado. Segunda vez que Jesus vier não é para morrer na cruz por nossos pecados, não. Ele já fez isso. Segunda vez é para o juízo final, é para fazer os novos céus, nova terra, onde ressurretos habitaremos por toda a eternidade, né? Por isso que diz que ele aparecerá aos que o esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. É essa nossa grande e verdadeira esperança. E por que podemos ter essa esperança? Por causa do sacrifício perfeito, eficaz do Senhor Jesus lá na cruz. Isso é motivo para nós nos alegrarmos todos os dias, todos os momentos. Especialmente juntos como igreja, agora celebrando a ceia do Senhor. Meus irmãos, lembremos-nos sempre disso e que sempre o sacrifício de Cristo seja realmente perfeito e eficaz em nossas vidas. Vidas santificadas, salvas, santificadas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém.